Ok, amigos, estamos na Assembleia Legislativa do Paraná nesta manhã, aonde estará acontecendo um culto, aonde o homem de Deus, missionário Alexandre da Rosa, foi convidado para estar trazendo uma palavra aos deputados nesta manhã aqui no Espaço Ecumênico. E nós estaremos trazendo fragmentos desse culto e também a palavra do nosso missionário para todos vocês nesta programação. Aconteceu no Espaço Ecumênico da Assembleia Legislativa do Paraná, no último dia 13 de março, um grande culto de suma importância para a cidade, de iniciativa da deputada Mara Lima, que tem como objetivo trazer a conscientização da importância da presença de Deus na administração e solução para o nosso país. Deus está levantando pessoas dignas, pessoas abençoadas, para que a nossa nação possa ser alcançada, né, com as bênçãos do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a cantora Mara e acredito que, como Deus tem levantado a deputada, vai levantar muitas pessoas para mudar a história desse país, dessa nação. Essa nação precisa ser ricamente abençoada pelo nosso Deus. Deus é o único que pode abençoar a nossa nação. Não é a esquerda, não é a direita, não é o centro, mas é lá de cima. É lá de cima que nós recebemos a bênção de Deus. Obrigado, deputada Mara, obrigado a todos em nome de Jesus. Muito obrigado, viu? Prazer muito grande ter um missionário aqui hoje para trazer a palavra de Deus. Vamos lá adorar a Deus? Bora? Estavam também presentes no local várias autoridades prestigiando e adorando ao Senhor, assim também como o pastor Marciano Alves. Aqui ao meu lado, o pastor Marciano Alves é o pastor dirigente da sede da Igreja Visão Missionária. Pastor, qual é a importância deste culto aqui na Assembleia Legislativa do Paraná? Bom, é um prazer, uma satisfação poder participar contigo e dizer que há um versículo que diz o seguinte: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, para que Deus seja o Senhor da nossa nação, é necessário que a igreja faça a sua parte. Este culto tem uma finalidade muito importante, que é trazer o poder de Deus para abençoar o estado do Paraná, abençoar as nossas famílias. E este culto ele é muito importante, porque através desse culto nós introduzimos pela fé o nome do Senhor Jesus. E se cumpre, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Maravilha, pastor Marciano Alves, da Igreja Visão Missionária. O momento mais esperado por todos era a palavra de Deus, ministrada pelo missionário Alexandre da Rosa, que deixou uma mensagem impactante e esclarecedora para todos os presentes. Aqui ao meu lado, nesta oportunidade, o presidente das Igrejas Visão Missionária, o missionário Alexandre da Rosa, que esteve trazendo a palavra de Deus nessa manhã a todas as autoridades. Missionário, com a importância deste culto aqui na Assembleia Legislativa. Bom, eu acredito que Deus está trazendo um novo tempo para a nossa nação e oportunidades estão sendo abertas para que possamos levar a palavra do Senhor. Para mim foi um privilégio vir aqui na Assembleia Legislativa pregar para os políticos, as autoridades, trazer a realidade do Evangelho. Eu acredito piamente que Deus está levando pessoas dignas, pessoas íntegras, para governar o nosso país. E Deus, Ele, lá em Salmos 32, 12, o Senhor diz, né? Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Então Deus não está só olhando para a igreja, não é bendita a igreja, é bendita a nação. Deus está olhando para a nação e, para tanto, precisa levantar pessoas que têm esse sacerdócio, essa vocação política para influenciar a nossa nação, o nosso governo, como Daniel influenciou a Babilônia. Políticos abençoados, teremos uma nação abençoada. E nós vimos também, missionário, que o senhor recebeu aqui um título. Poderia mostrar aqui para os nossos amigos que estão nos acompanhando um título direto
da Assembleia para o nosso missionário. É uma menção honrosa. Eu quero agradecer os deputados por esse reconhecimento. Que Deus abençoe, né? Já fui reconhecido como cidadão curitibano e agora seremos reconhecidos como cidadão paranaense. E eu acredito que são portas que Deus está abrindo para a sua igreja, a Igreja de Cristo aqui na terra. Tá? Deus abençoe. Obrigado pelas orações. Queremos ser cobertura espiritual na vida também, não só das pessoas, como também dessas autoridades, né, eclesiásticas. Eles precisam muito também das nossas orações, até porque Deus, a Bíblia fala isso, né? Orai pelas autoridades que estão em eminência. Obrigado, Deus abençoe todos os deputados por esse reconhecimento, a deputada Mara Lima também, deputado Luizão e a todos, né? Todos da mesa evangélica que está nos honrando com essa oportunidade. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, missionário Alexandre da Rosa, presidente das igrejas Visão Missionária. Um abraço caloroso aos demais que chegaram depois da nossa apresentação. Graças a Deus, Deus abençoe a todos, Pai do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, deputada Mara Lima, por esse convite. Deus abençoe todas as autoridades que estão presentes, aos nossos irmãos. Irmãos, está chegando um novo tempo para o nosso país. Deus está trazendo algo novo para a nossa nação. Isso aqui é apenas uma porta que Deus está abrindo. Nós vamos entrar nas assembleias legislativas, executivas, enfim, nós vamos entrar em vários campos. O povo de Deus vai entrar e a palavra de Deus vai ser exaltada para a glória de Deus. Amém? Amém? Está chegando um novo tempo, mudanças estão acontecendo. Eu acredito que nós estamos numa época um tempo de transição, mas esse tempo de transição para Deus reinar sobre a nossa nação. Eu queria já ler um versículo da palavra do Senhor com os nossos irmãos, no livro de Salmos. Um versículo muito conhecido, mas que traz uma revelação muito importante. Eu acredito que esse versículo, irmãos, é uma profecia para o nosso coração, para a nossa nação, para a nossa vida. A Bíblia fala aqui em Salmos 33, irmãos, e o versículo de número 12. Quem pode ficar de pé para lermos a Santa Palavra? Diz assim o Salmos 33, o verso 12: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Amém? Pode sentar um pouquinho. Diga graças a Deus. Diga que bom que você está aqui. Diga para o nosso irmão que está ao seu lado. Diga glória a Deus. Irmãos, está chegando o tempo, um novo tempo para a sua igreja, para a nossa nação. Nós temos visto, grandes mudanças acontecer no nosso país. Temos percebido que principados estão sendo destronados na nossa nação. Temos visto que pessoas que eram intocáveis e foram tocadas, Foram tocadas, foram humilhadas, porque existe um povo que está orando. Existe uma igreja forte no nosso país que está clamando dia e noite por essa nação. E eu sinto piamente que Deus está levantando homens e mulheres também nesse sacerdócio, que é o sacerdócio político. Tem pessoas que acham que religião não se mistura com política, ou igreja não se mistura com política. Essa é a tática do nosso inimigo, O diabo não quer que os filhos de Deus cresçam nesse ministério. Aliás, política, não politicagem, mas política é um ministério divino. A Bíblia Sagrada fala de homens e mulheres que tiveram grandes influências políticas no seu tempo. A Bíblia fala sobre José. José foi o neto de Abraão. Ele foi um referencial político na terra do Egito. Depois de Faraó, ele era o político mais influente, e ele foi um político que não se corrompeu, nem se deixou influenciar pela cultura egípcia.
Ele não se corrompeu no Egito. Muito pelo contrário, ele mudou muita coisa no Egito, né? A Bíblia fala que Deus usou para tirar o povo da miséria. E a promessa de Deus, Provérbios 29:2, diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando José começou a governar o Egito, o povo do Egito, mesmo que não era o povo de Deus, mas foi abençoado pela influência de José. Então a Bíblia fala muito de homens que foram influentes, né, na política, como Esther, uma mulher de uma sabedoria tremenda, como Neemias, como o rei Davi, como o próprio Jó. Eram pessoas que tinham uma influência política muito grande. E todos eles tinham algo em comum. Eles atraíam a bênção de Deus na sua vida, porque eles eram pessoas que tinham características que agradavam a Deus, que era a sua integridade e retidão. Uma certa feita, Deus fez uma reunião no céu com seus anjos, e ali quem apareceu foi Satanás. E Deus perguntou para aquele anjo caído: de onde vens? E ele respondeu: de rodear e passear pela terra. E o Senhor então faz promoção de um homem. Deus então começa a pregar a respeito de um homem. Muitos aqui na terra pregam sobre Deus, mas eu quero ver Deus pregar sobre você. E Deus pregou sobre um homem. Estás vendo tu, meu servo Jó, já que você passeia pela terra? Estás vendo tu, meu servo Jó, homem íntegro, homem reto, que se desvia do mal. E é isso que Deus quer na vida de um político: integridade, retidão, para que seja luz no meio das trevas. Amém? A Bíblia também fala do profeta Daniel. O profeta Daniel, irmãos, ele foi levado cativo para a Babilônia, mas se tornou um ministro do rei Nabucodonosor e depois de mais 2 reis. Ele passou por 3 reis. Ele foi um homem também muito influente. Eu queria ler aqui Daniel capítulo 2 e o verso 48. Um crente que foi exaltado por uma nação ímpia, né, pelo fato de ter um testemunho exemplar. Daniel. A Bíblia diz aqui: então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. Na realidade aqui não era o rei que estava exaltando Daniel, era o próprio Deus. Deus vai exaltar muitos filhos dele na política, muitos que vão cuidar desses princípios, dessas características que se chama integridade e retidão. Deus vai exaltar no meio político. Por quê? Porque Deus quer abençoar a nossa nação. Daniel era um exemplo de discípulo de Jesus que quer fazer carreira política. Se você almeja ser abençoado politicamente, se você tem esse chamado, essa vocação de ser político, você deve olhar para Daniel. Ele não deixou que o orgulho tomasse conta do seu coração. Nunca fez qualquer coisa que envergonhasse o nome do Senhor. Na sua carreira política, ele honrou a Deus, serviu honestamente os reis como ministro, né? E ele foi fiel aos seus princípios. Ele nunca negociou valores. A Bíblia fala em Daniel 1:8 que Daniel não se deixou contaminar pelos manjares do rei. Podemos trazer para os dias de hoje. Daniel nunca se deixou levar pela corrupção, né, pelos interesses. Então muitos dizem que não tem como servo de Deus servir e honrar a Deus na política brasileira. Muitos chegam a falar isso. Político não pode, um cristão não pode se envolver na política brasileira, porque é uma política muito, muito obscura e coisa e tal. Só que o ambiente político, tanto do Egito como da Babilônia, ali também havia corrupção, havia idolatria. Todavia, tanto José como Daniel, eles venceram, eles não negociaram valores, eles influenciaram aquela nação. Irmãos, Daniel influenciou a Babilônia a ponto de Faraó dizer: olha, ninguém serve a outro Deus a não ser o Deus de Israel, de Daniel.
Faraó no Egito ficou maravilhado com o testemunho de José, porque o Espírito de Deus desceu sobre esses homens. A política, um crente político que tem a bênção de Deus, ele abençoa a nação. A Bíblia diz: bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Não é bendita uma igreja, é a nação. Deus olha para a nação também. Deus quer que a igreja influencie a nossa nação, mas para tanto Ele vai usar homens e mulheres, vai usar políticos ungidos por Deus. Eles foram perseguidos, né? Mas eles não desfaleceram. Eles foram até caluniados. Daniel foi caluniado. A Bíblia diz em Daniel 6,4: você que tem a carreira política, que é servo de Deus, saiba que você vai ser perseguido também. Daniel capítulo 6, versículo 4 diz assim, ó: então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. A respeito do reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nenhuma culpa. Daniel não tinha esses vícios políticos. Daniel não se corrompia. Daniel era um político diferente. Daniel fazia política e não politicagem. O que é política missionária? É trabalhar para o bem comum da sociedade. É ser voz para quem não tem voz. A Bíblia diz isso em Filipenses 2,13. Eu acho muito forte esse versículo. Diz assim, ó: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros neste mundo. Olha que coisa forte. Deus está nos chamando, está chamando esses irmãos, está levantando políticos cristãos para ser luz, para brilhar como astro no meio de uma geração corrupta e perversa. Vivemos numa geração obscura, vivemos em tempos difíceis, estamos vendo o marxismo entrar nas nossas faculdades, estamos vendo o inimigo tentando roubar as nossas crianças, estamos vendo coisas assustadoras acontecer no nosso país, mas Deus quer que a igreja brilhe no meio dessa geração. Deus quer levantar luz, pessoas na ciência, no comércio, na educação, na cultura. Deus quer levantar pessoas para ser luz na arte e também na política. Nós não podemos ser alienados na vida social. Deus quer levantar você, meu amado político, como luz no meio do judiciário, no meio do executivo, do legislativo. Você ser como José, você ser como Daniel, como Esther, pessoas que influenciaram nações, mas que temeram o verdadeiro Deus. Quando os demais políticos que não são cristãos olhar para o seu exemplo, olhar para a luz que há em ti, olhar para a bênção e a sabedoria que Deus vai te dar, eles vão reconhecer que o Deus que nós servimos é o Deus do Brasil. Eles vão dizer: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Então é possível ser cristão e político ao mesmo tempo. Claro que é. Eu acredito nessa nação. Eu acredito nos políticos, irmãos. Eu acredito que Deus vai levantar homens e mulheres que têm esse ministério, essa vocação, esse sacerdócio político. Eu reconheço que existem pessoas na igreja que não foram chamadas para ser pregadores, mas foram chamadas para exercer o seu sacerdócio na política. E ali vão dar frutos na obra de Deus. Eles vão aumentar o nível de justiça. Dizem que o poder corrompe. Não, o poder não corrompe. O poder só revela os corrompidos. O poder só revela os corrompidos, irmão. Quem realmente é digno, quem realmente teme a Deus, não se deixa levar pela corrupção e pela mentira, porque teme o Deus vivo e poderoso. Política é um ministério divino, é um sacerdócio. A Bíblia diz em Romanos 13 que a autoridade constituída é ministro de Deus.
Olha que coisa interessante. As autoridades que foram constituídas são ministros de Deus para promover o bem, para reprimir o mal. Então a política é uma coisa que deve ser respeitada, é algo divino. Homens que Deus está levantando para aumentar o nível de justiça dessa nação. Deus quer trazer, irmãos, alinhamento. Deus quer trazer ajustamento. Deus quer levantar você para ser luz, para brilhar como astro no meio dessa geração corrompida e perversa. Que possamos ser, dar bom exemplo, né? Políticos que não estejam na lista, né? As listas negras de Faquinha ou de não sei quem. Que possamos ter o nosso nome não na lista de Faquinha, mas na lista do livro da vida, né? Da bênção de Deus, né? Amém? Que possamos exaltar o nome do Senhor nesse ministério, porque Deus ainda está confiando em você. Amém? Para abençoar o nosso país. Amém, meus irmãos? Eu quero dizer uma coisa para você: o governo do homem sem a presença de Deus, ele será comprometido. O governo do homem sem a presença de Deus, ele vai se corromper. Que nós possamos colocar nas assembleias legislativas, enfim, o nosso planalto, a palavra do Senhor. Então que Deus levante homens dignos e sábios para governar essa nação. Eu vim aqui como profeta de Deus, cantora Mari, a profetizar e abençoar os nossos políticos em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer essa oração, vamos declarar isso. Vamos declarar que o nosso Brasil é do Senhor Jesus, irmão. Vamos declarar que bendita será a nação cujo Deus é o Senhor. Não vamos entregar a política ao diabo. Não vamos entregar a nossa nação a Satanás, ao nosso inimigo. Não, não. Nossa nação é do Senhor Jesus. Nossos filhos serão protegidos pelo Senhor. Amém? Nossos filhos não se tornarão homossexuais, lésbicas, drogados, não. Nossos filhos e filhas crescerão abençoados, serão cidadãos de bens, serão pessoas influentes nessa nação em nome do Senhor Jesus Cristo. Então fica de pé para nós fazermos uma oração pelo nosso país agora. Vamos orar, levante as mãos, oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos declarar, Senhor, que o Brasil será curado, Senhor. Aleluia, nós queremos declarar, meu Deus, que os teus filhos serão abençoados. Nós queremos declarar que o Brasil, as nações falarão de ti, meu Deus. As nações falarão do Brasil como um país próspero, como um país abençoado, Pai querido. Ó Deus, estende as tuas mãos agora, Senhor. Venha, Senhor, alcançar os políticos, venha alcançar as autoridades, venha, Senhor, dar sabedoria à deputada Mara Lima, aos demais vereadores que aqui estão. Senhor, levante José na nossa nação, levante Esther, levante, meu Deus, o profeta Daniel na nossa nação, Senhor. Realize um grande avivamento, realize um grande avivamento nessa casa, Senhor, da sabedoria. Repreenda o espírito de corrupção, destrona o engano, destrona, Senhor, a avareza, meu Deus. Vai derramando graça, vai derramando unção do teu Espírito Santo, Senhor. Deus de poder, vai levantando mais homens na área política, Senhor, com graça, com sabedoria, Senhor, para levar a tua palavra. Ó Deus, para levar a reta justiça. Levanta homens íntegros, dignos de justiça, meu Pai. Estende as tuas mãos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Uma pessoa chegou para mim e falou: o Brasil está um caos e não tem mais solução. Eu disse: não, caos é a matéria-prima para um grande avivamento. Caos é a matéria-prima para um grande avivamento. Amém? Deus vai trazer um grande avivamento da nossa nação.